A minha postagem de ontem foi tão bem sucedida que as pessoas me ligaram e pediram, olha, poste mais coisa, escreva menos e fala mais. Então eu vou atender aqui ao pedido de pessoas que eu considero amigas. E hoje eu quero falar para vocês sobre o tal do poder judiciário, entendeu? Esse poder que é uma verdadeira zorra. É um verdadeiro caso de polícia, o tal do Poder Judiciário. Então vamos lá. Ontem eu postei uma matéria que foi publicada no portal Jus Brasil, dando conta de que um advogado, para provar que os juízes não leem as suas petições, ele simplesmente, se julgando uma pamonha, o que ele fez? Ele escreveu a receita de como fazer uma pamonha e anexou aos autos do processo. Pois, pasmem, o juiz leu e deu uma sentença que não tinha nada a ver com o que estava escrito nos autos do processo. Eu quero dizer que nem todos que estão lá são ruins. O ministro Celso de Mello, por exemplo, disse que o projeto do Mensalão era um projeto criminoso. Não é? Então, existem boas pessoas, bons profissionais dentro do Poder Judiciário, só que cabem dentro de uma Kombi, infelizmente. E olha, isso sempre foi assim. Do século XVIII a.C. até o século XXI, depois de Cristo, lá na época da Babilônia, era tudo igual. Não tinha nada diferente. Naquela época não tinha iPod, iPad, computador, então eu acho que o juiz naquela época ficava lá desenhando moeda, tipo de chinelo, enfim, eu não sei o que eles faziam. Quem gosta muito dessa zorra, dessa zona do judiciário é a nossa gerentona, né? A presidente Dilma. Enfim, porque quanto mais badernado a justiça, mais badernada a justiça melhor para ela. O judiciário, meus amigos, ele não respeita a Constituição. Ele não respeita a Constituição nem em plenário. Você vê que desde do STF, né, que é a Corte Maior do país, até qualquer sala de audiência, qualquer tribunal do Brasil, o que você vê atrás do juiz? Uma cruz, um crucifixo, né? Em 1889 ficou decidido que o Brasil era um país laico. País laico significa que religião e Estado não se misturam. Ora, então, o que um crucifixo que representa o catolicismo está fazendo atrás de um juiz? Isso é um desrespeito à Constituição, porque isso está na Constituição. Então, ali deveria estar também outros símbolos de outras religiões. Na verdade, não deveria ter símbolo nenhum. Entendeu? Quando muito aquele símbolo da justiça, daquela mulher cega lá com a balança e tal. Enfim, o que ocorre é que juiz, em sua grande maioria, ele não gosta de trabalhar. O juiz detesta, ele tem urticária para trabalhar. Ele detesta. Você está entendendo? Segunda-feira, ele costuma ir ao emprego. Na sexta-feira, ele não vai. Você pode ligar para qualquer gabinete de qualquer juiz na sexta-feira que as suas assessoras já estão prontas a te informar a mesma coisa. No momento ele não está. Ele foi na presidência, ele foi na corregedoria. Mentira. Ele foi para Búzios, ele foi para a região dos lagos, ele foi para a Serra, mas ele não está no trabalho. Aí dizem que a justiça é lenta, é morosa. Coisa nenhuma. O juiz marca todas as audiências, principalmente nos tribunais especiais, para 1h da tarde. Então você chega lá, tem 10.000 pessoas marcadas para 1h da tarde. Mas não significa que ele chega lá 1h da tarde, não. Significa que você tem que chegar lá, sentar e esperar o pregão, esperar as pessoas te chamarem. Aí você entra dentro do juizado especial e você espera, no mínimo, que encontre um juiz para fazer a audiência. Mas além deles não gostarem de trabalhar, eles têm prerrogativas impressionantes. Por exemplo, além dos seguranças do próprio Tribunal de Justiça, eles têm policiais militares que deviam estar nas ruas policiando, nos dando segurança, estão lá, junto com os seguranças do tribunal, dando segurança a eles também. Como se isso não bastasse, eu estava dizendo, você entra lá e espera que vai encontrar um juiz,
você encontra alguém com o nome de juiz leigo. O juiz leigo, o que faz o juiz leigo? Ele foi nomeado ali através de conchavos, pedidos, advogados importantes, parentes de autoridades, estão no final do curso de direito, alguns já recém-formados, e se sentem os próprios juízes. Olha o nome, gente, juiz leigo. Você se deixaria ser operado por um médico leigo? Eu não. Você entraria num avião pilotado por um piloto leigo? Não. O poder que menos poderia ser leigo nesse país é o que adota a instituição do juiz leigo. Então o que ele faz? Ele faz a audiência, ele faz lá um rascunho do que seria a decisão do juiz titular daquela vara e leva isso até o juiz titular. Mas como o juiz não gosta de trabalhar, ele não verifica o que o rapaz lá escreveu, não, o que o garoto escreveu, não. Ele simplesmente dá o chamegão dele lá e o que fica valendo é a decisão do juiz leigo. Aí o que acontece? Você tem que recorrer da decisão, recorrer do recurso, e isso torna-se a justiça ainda mais morosa. Então o que eu acho? Eu acho o seguinte: se o juiz não gosta do que faz, se ele não merece o título de juiz, muito menos o trabalho de julgar, isso abre um espaço enorme para se pedir a revisão de sentença e deixar essa bagunça mais embaçada do que já se encontra. Eu não sei o que acontece com essa gente, sabia? Eu não sei o que acontece na cabeça de um magistrado, porque a gente tem visto aí casos impressionantes, né? Recentemente foi um juiz que puxou a garrucha lá para um desembargador dentro do tribunal. Teve outro que deu uma carteirada, se disse acima de Deus, com todo o poder do mundo. E o outro, mais recentemente aqui, que pegou os carros do Ike, até o piano o homem levou para casa, para dizer que na casa dele estava mais seguro do que no poder judiciário. Esses casos são os mais escabrosos, mas existem outros também que a gente não tem nem noção do que acontece, porque existe um corporativismo muito grande ali dentro. Ninguém aponta o dedo para ninguém, porque se apontar e falar, eu conto que você roubou uma máquina de escrever. Você cala a boca, senão eu conto que você come a assessora da vara tal, entendeu? Então, as coisas ali acabam ficando entre eles, a gente não fica sabendo. São brigas homéricas entre eles, entendeu? Então, eu acho o seguinte, a pior opção que você tem é recorrer à justiça, porque ela é cara, ela é morosa, o juiz não aplica a lei, ele faz a lei. Eu acho que o juiz ele tem complexo de deputado. Ele estuda todas as leis para passar no concurso, mas depois, na prática, ele inventa ali, ele não lê o seu pedido, e aí ele aplica, ele escreve ali o que ele acha. E ele ainda diz para você, não está satisfeito? Recorre. A decisão do juiz não se discute, cumpre-se o cacete, entendeu? Porque enquanto isso a vida está passando, as pessoas estão morrendo, você está deixando de ganhar dinheiro, pagando para esse juiz ser justo, e o que a gente vê é exatamente o contrário. Então, eu acho que atualmente a pior opção que o indivíduo pode ter é buscar o seu direito no judiciário. Porque, como eu disse, eles criam as leis. São chamadas jurisprudências. Jurisprudências não são leis, mas acabam sendo leis. O que são jurisprudências? Por exemplo, o juiz decide que você, por exemplo, deve entrar todo dia pela porta dos fundos da sua casa. Aí vem o desembargador e ratifica o que o juiz da primeira instância falou. Aí vem o Supremo Tribunal, o STJ, e ratifica mais uma vez. Então fica um entendimento que o indivíduo tem que entrar pela porta dos fundos da sua casa. Então isso vira lei, né? O advogado contra-argumenta, mas doutor, isso não é lei, o senhor é um aplicador da lei. Ele fala assim, não, mas nós temos aqui a jurisprudência.
Então ele faz a lei ali, a menos que você conheça e tenha dinheiro para pagar os chamados medalhões, aqueles advogados, né, que o peru parou aqui no pescoço, e que jantam, almoçam com desembargadores, que viajam com eles, que trocam presentes, que compram sentenças, que distribuem processos, isso já foi divulgado pelo próprio jornal o Globo, né, para as câmaras que eles desejam. Aí a coisa é diferente. Aí a justiça funciona. Mas se você não tem essa bala na agulha, ou essa agulha na bala, como é que fala? Não sei. Não mexa com justiça. Não mexa. Aí eles vêm com esse papo assim, não, mas o juizado especial, por exemplo, é de graça. Você mesmo pode fazer sua petição, não caia nessa asneira. Sabe por quê? Porque você pode contar a sua história do seu jeito. Mas o juiz, ele só entende o juridiquês. Ele não entende o que você está falando. E se nesse caso você perde a ação, você aí, em segunda instância, tem que contratar um advogado. E o advogado, para desfazer a atrapalhada que você fez, vai ser muito mais complicado. Então você tem que ter, sim, a ajuda de um advogado lá, permanente no juizado, pelo menos para ler o que você escreveu. Eu até faço grandes críticas aqui aos advogados. Eu acho que se a justiça está do jeito que está, é porque os advogados não se impõem. Mas, por outro lado, eu reconheço que deve ser uma profissão muito árdua, muito difícil. Porque você paga um advogado. O advogado chega lá, o juiz, ele pede uma coisa, o juiz fala outra, né? Ele tem que tirar xerox, ele tem que recolher custas. Ah, custas, isso mesmo. Para o judiciário, se você ganha 3 mil reais por mês, você é rico. Você é muito rico. Ele te obriga a pagar as custas do processo. Quando existe uma lei, uma determinação, que se você escrever de próprio punho, dizendo que você não tem dinheiro para custear as custas do processo, você não ficará obrigado a pagar, ele olha aquilo, ele mais uma vez respeita a lei. Ele fala assim, não acredito nisso, porque o senhor mora em Copacabana. Eu moro em Copacabana, mas eu posso morar aqui na ladeira dos Tabajaras. Pouco importa. Um dia eu fui rico, hoje eu não sou mais. E daí? Se a lei determina que eu posso escrever que eu sou pobre, o senhor tem que obedecer. Que nada. Eles precisam do dinheiro para manter o Tribunal de Justiça funcionando. Funcionando de que maneira? Com belíssimos carros, motoristas. Você sabia que em cada andar do Tribunal de Justiça, pelo menos aqui do Rio, tem um restaurante para eles, não é bem um restaurante, tem um local lá onde se servem sucos, sanduíches. O juiz tem o direito de ter o descanso dele, né? Então, como se não bastasse ele ter academia de ginástica dentro do tribunal, ele tem aquelas lanchonetes onde eles saem e ali tem aquela mesa de frios, de frutas, né? Isso eles fazem às 3 horas da tarde, a hora que quiserem. E você que espere sentado. Entendeu? Então, quando fala-se assim, a juíza é muito morosa porque existem 900 milhões de processos, a grande verdade é que eles fazem o que eles querem. Sabem que não vão ser mandados embora. Existe o grande corporativismo. Só quando a coisa sai fora do controle mesmo, como foi o caso do Lalau, como foi o caso desse juiz federal aí, que ficou com o carro do Ike, entendeu? Não sei, de repente ele até quis a Luma de Oliveira, entendeu? Mas a Luma não é boba, não é nada, saiu fora dele. Porque o que pensar de um cara desse? Não é mesmo? Então, meus amigos, a minha sugestão, falando aqui num português bem primário, porque eu não sou advogado, mas o que eu falo aqui em virtude do que eu vi, do que eu já vivenciei na vida, né? A maioria dos juízes são pessoas arrogantes, tem aquela empáfia, não falam com o advogado e escrevem lá na porta. Escrevem na porta. E quando eles litigam em causa própria? Eles ganham tudo. Eles ganham tudo rapidinho, a toque de caixa. Há pouco tempo eu falei de um juiz, eu fiz uma crítica a um juiz aqui no meu blog, e ele me processou. No dia que ele leu, no mesmo dia, ele fez uma petição, no mesmo dia, que foi numa sexta-feira, ele conseguiu um oficial de justiça do plantão,
que está lá só para casos extremos, para remoção de corpos, para internação de doentes. Ele fez um oficial de justiça vir na minha casa naquele mesmo dia, olha, tudo a toque de caixa, distribuiu para uma vara, cuja juíza tinha sido substituta dele, e determinou um oficial de justiça naquele mesmo dia que viesse na minha casa para eu tirar aquilo que eu havia escrito. Não tirei. Não tirei, nem vou tirar. Vai ficar rolando aí até o dia que ele quiser. Na verdade, ele sabe que eu não tenho dinheiro para pagar a indenização que ele pede. O que ele tem mesmo é olho gordo em cima do Google. Mas o Google, ele vai ter que ir lá no Vale do Silício para resolver o problema. Então, meus amigos, olha, como dizia o meu avô, mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Porque quando você entra no Poder Judiciário, meu amigo, você não sabe o que te espera. Então vamos movimentar um pouco também a nossa sociedade para pôr um ponto final nisso. Sabe? Eu acho que o próximo a cair na malha fina será o Poder Judiciário. Porque, lamentavelmente, ninguém mais aguenta o que está acontecendo dentro desse poder. Tá bom? Então, esse é o meu recado para hoje. A todos, muito obrigado pela audiência. E agora voltem para a CBN ou então para a Global News, que nunca desliga. Tá? Beijo para vocês.